Capítulo 11. Encontro. O chamado das sombras. O cheiro de concreto úmido e metal enferrujado ainda grudava em Soichi Bamba, um resquício nauseante do confronto no laboratório subterrâneo. A exaustão pesava sobre ele, mas a adrenalina ainda corria em suas veias, um zumbido constante em seus ouvidos que parecia ecoar o rosnar gutural do Kagewani original. Ele estava de volta à cidade, mas o murmúrio constante do tráfego e o correr apressado das pessoas na calçada pareciam distantes, meros ruídos de fundo para a sinfonia de sua própria mente alerta. Bamba não podia relaxar. Ele sabia que o monstro que havia despertado, a fonte de todos os Kagewani, não havia sido destruído, apenas repelido. E sentia que ele estava por perto, uma presença fria que se manifestava como um cheiro de podridão e morte que surgia e desaparecia no ar, mesmo em meio aos aromas cotidianos da cidade. De repente, o murmúrio do tráfego pareceu se aquietar. O barulho das conversas sumiu em um silêncio estranho e opressor, como se o ambiente estivesse segurando a respiração. Então, ele ouviu o som inconfundível de passos pesados e rasposos, um arrastar úmido que ele conhecia de perto. O Kagewani estava de volta. Bamba virou-se bruscamente, seus olhos, ou a ausência deles, substituída por seus outros sentidos aguçados, esquadrinharam o beco escuro à sua direita. O odor de carne em decomposição era intenso ali. O Kagewani se materializou das sombras, sua silhueta colossal e rugosa, emergindo da escuridão, suas escamas ásperas raspando no asfalto com um som seco e arrepiante. Um rosnar baixo e pessoal reverberou no beco, confirmando que a criatura não apenas o perseguia, mas o reconhecia. "Não vai me deixar em paz, não é?" Bamba murmurou, sua voz calma, mas carregada de uma fadiga profunda. Ele começou a correr, não para fugir sem rumo, mas para guiá-lo para um local onde pudesse lidar com ele. O eco de seus próprios passos apressados reverberava nas paredes dos edifícios. O Kagewani o seguiu, seu corpo se movendo fluidamente pelas sombras, desaparecendo e reemergindo com o som de raspar-arrastar a cada nova aparição. O cheiro de podridão era constante, sufocante. Bamba disparou por um estacionamento subterrâneo, o barulho de seus passos reverberando e o eco dos passos pesados e arrastados do Kagewani preenchendo o espaço. Ele derrubou uma pilha de caixas com um baque alto para atrasar a criatura, mas ela simplesmente dissolveu-se em sua sombra e reapareceu do outro lado, suas garras estalando no concreto com um som seco e ameaçador. Quando Bamba emergiu em uma rua mais ampla, o caos da cidade foi subitamente quebrado por um novo conjunto de sons. Não era o tráfego comum. Era o som de pneus cantando no asfalto, de motores potentes se aproximando rapidamente e o claro thud, thud de helicópteros no ar. As luzes de veículos se aproximavam e o cheiro de diesel e metal se misturava ao de putrefação. "Alto! Identifique-se!" Voz metálica e autoritária ecoou de um alto-falante. O som de armas sendo carregadas era inconfundível. Soldados em veículos blindados e homens vestidos de preto com armas de alta tecnologia desceram dos veículos. Seus passos eram pesados e coordenados, o ranger de seus equipamentos era constante. O Kagewani parou, seu rosnar profundo misturando-se aos comandos dos militares. "Professor Soichi Bamba, você está sob custódia." Voz feminina e fria disse pelo rádio de um dos helicópteros. "Não resista." Uma mulher de uniforme militar impecável, com um andar firme e passos decisivos, desceu de um dos helicópteros. Ela era a comandante Hayami, líder de uma unidade de operações especiais, os Caçadores de Sombras. Seus olhos eram tão afiados quanto a lâmina de uma espada. O cheiro de pólvora e metal era forte ao redor dela. "Nós sabíamos que ele estava aqui, Bamba." Hayami continuou, sua voz séria e sem emoção. "Nossos sensores detectaram a assinatura de energia. O Crocodilo das Sombras é a nossa presa agora." O Kagewani, irritado pela intrusão, soltou um rugido estrondoso. O som de suas garras raspando no chão e o chiado de sua sombra se estendendo em todas as direções. Os soldados abriram fogo. O som de tiros ecoando na rua, uma cacofonia de ratatatá, seguida de bum, enquanto granadas de luz e explosivos eram lançados. O cheiro de pólvora era esmagador.
No entanto, as balas pareciam passar através da criatura ou ricochetear em sua pele rugosa com um clink ineficaz. O Kagewani simplesmente se dissolveu nas sombras de um caminhão estacionado, o som de seu corpo colossal se desvanecendo e reapareceu atrás dos soldados, suas mandíbulas se fechando com um crunch molhado em um dos homens. O grito agudo e desesperado foi cortado abruptamente. "Inacreditável!" Hayami exclamou, sua voz pela primeira vez mostrando um traço de choque. "Ele não pode ser atingido." "Ele se move através das sombras, comandante!" Bamba gritou, sua voz rouca. "Ataques físicos são inúteis. Vocês só estão o irritando." Os soldados, apesar de sua bravura, estavam em pânico. O som de seus passos recuando desordenadamente, seus gritos de terror e o rangido de seus veículos tentando manobrar eram evidentes. O Kagewani, um verdadeiro predador das sombras, estava aproveitando a confusão. O odor de podridão e sangue fresco se misturava no ar. "Professor, explique-se!" Hayami exigiu, sua voz carregada de frustração enquanto suas tropas sofriam baixas. "Essa criatura é a manifestação de uma energia sombria, um Kagewani primordial. Ela absorve a luz e a sombra para se mover. As balas não a tocam porque ela não está inteiramente lá." Ele percebeu um ponto de fraqueza. Embora o Kagewani usasse a sombra para se mover, uma luz extremamente concentrada poderia sobrecarregar sua capacidade de absorção, forçando-o a se materializar completamente. "Preciso de uma fonte de luz intensa, concentrada. Os holofotes dos helicópteros, apontem para ele, todos eles." Hayami hesitou por um momento, mas a situação era desesperada. "Holofotes, todos os holofotes nos alvos, agora!" Os motores dos helicópteros rugiram mais alto, e os seus potentes feixes de luz, intensos e brilhantes, desceram sobre a rua, buscando o Kagewani. A criatura, que havia acabado de desaparecer na sombra de um caminhão estacionado, foi subitamente banhada por uma onda de luz esmagadora. O Kagewani soltou um rugido de fúria e dor, um som grave e cavernoso que fez o chão tremer. Sua sombra, antes fluida e maleável, começou a se contorcer e a se retrair de forma violenta, o som de um crepitar elétrico vindo de seu corpo. O cheiro de podridão se intensificou, misturado com um odor de algo queimado e sulfuroso. A criatura, antes quase invulnerável, estava agora exposta. Os soldados, vendo o efeito da luz, retomaram o ataque com mais confiança, atirando no Kagewani visível. O som de balas atingindo sua pele dura com um THAWX pesado era agora audível, fazendo a criatura cambalear. "Ele é vulnerável quando totalmente exposto!" Bamba gritou, correndo para um veículo militar abandonado. Ele avistou um tanque de combustível exposto. "O combustível! A ignição!" Com a ajuda de um dos soldados, Bamba conseguiu romper o tanque de combustível e o cheiro forte de gasolina se espalhou pelo ar. O Kagewani, tentando recuar para uma sombra mais densa, escorregou no líquido inflamável. "Fogo concentrado!" Bamba ordenou. Os soldados dispararam. O som de uma ignição, seguida de uma explosão de chamas com um whoosh alto crepitante, envolveu o Kagewani. O rugido da criatura se transformou em um guicho de agonia. O cheiro de carne queimada era insuportável. A sombra que o envolvia queimava e se dissipava, e o corpo colossal do Kagewani tremeu violentamente. A criatura das sombras, ferida e sobrecarregada, soltou um último rugido de frustração e dor, e com um som de raspar-arrastar pesado e apressado, desapareceu nas poucas sombras remanescentes, fugindo para os subterrâneos, seu odor de podridão e queimado diminuindo no ar. O fogo na rua diminuía e o silêncio voltou a pairar, quebrado apenas pelo zumbido dos helicópteros e o murmúrio chocado dos militares. Hayami se aproximou de Bamba, seus olhos fixos nele. Ela disse, com sua voz tensa, "Você sabia o que fazer? De onde você conhece essa criatura?" Bamba, exausto, apenas respirou fundo. "Eu a conheço há muito tempo, comandante, e ela me conhece." Sua voz era um sussurro, mas carregava o peso de um segredo. Este não foi o fim. Foi apenas um encontro.
Ele sabia que a luta estava longe de terminar. A organização de Hayami, com seus vastos recursos, agora estava ciente da verdadeira natureza do Kagewani e suas intenções eram incertas. Bambá não estava mais sozinho na sua batalha, mas os perigos haviam se multiplicado. Ele havia enfrentado o Kagewani original e sobrevivido. Mas a caça agora era coletiva, e o preço da verdade poderia ser muito mais alto do que ele imaginava.